condição de maior inércia à parede, nesse sentido, e o vento atuando nesse sentido também, você admite o pilar engastado na fundação. Eu tenho um pilar de 15 por 2,5 metros, num bloco de 2 metros de altura, você diz, não está engastado. O pilar está engastado, perfeitamente engastado na fundação. E dá uma tensão tão grande, que o pilar, recebendo essa informação de engaste na fundação, ele é tão rígido que chupa para ele a maioria dos esforços de dentro. Então, se você não engastar na fundação articular, ele não recebe nada. Mas se você engastar, ele vai receber a maior fração do vento. E nessa maior fração do vento, ele vai exigir uma armadura imensa. Você não consegue dimensionar nunca um pilar se você fizer engastamento perfeito. Então o computador vai dar dimensionamento impossível. E o que você faz? Não vou admitir engastamento perfeito. Engastamento perfeito não existe. Quando surgir o vento, esse pilar for solicitado, ele vai solicitar a fundação vai ceder um pouquinho mais de um lado que do outro, e o pilar vai girar de 2 segundos de grau. 2 segundos de grau já tirou o engastamento. Não é mais engastado perfeitamente. O momento cai de 200 toneladas metro para 20. Para a 10ª parte. Aí você calcula com 20, mas não vai resistir a 200, vai resistir a 20. Então, acontece isso frequentemente. O computador calcula o que se pede. Se você pedir pilar engastado na fundação, o computador vai calcular com pilar engastado na fundação. Dá 200 toneladas metro de momento, vai dar 200 toneladas metro, impossível dimensionamento. Aí o que você faz? Você vai lá, reduz a rigidez. Reduz a rigidez, imaginando que aquelas estacas vão recalcar um pouquinho. Que rotação que vai dar na base? Aí você escolhe o coeficiente de mola do pilar. Uma rotação pequenininha já é suficiente. Rotação de 2 segundos de grau, você já não tem mais aquele momento de 200 toneladas. Então dá um momento menor, o computador calcula, suficiente, tudo suficiente. Então, está ok. Então o computador calcula o que você quer. Se mandar ele calcular com pilar engastado na fundação, ele calcula. E vai dar o resultado que ele já sabe de antemão que é impossível dimensionar. Bom, esse é o alerta que sai em breve. Pelo comportamento, você tem a ilusão da perfeição. Então, o edifício está construído há 50 anos, está perfeito, não deu nada, meu cálculo foi o máximo. Eu fiz um cálculo perfeito. Não é. Não é. É só o botão esquerdo? Não, o botão esquerdo não está aqui. Tem? Tem? Não. Ele está ignorando que responder em primeira voz a parte. Não. Esse é. Dois. Bom, uma das coisas que a gente não considerava naquela época, a gente fazia o cálculo manual, era que o material não obedecesse à lei de Hooke. A lei de Hooke foi uma aproximação muito boa. Foi o que melhor se fez na engenharia até hoje. Dizer que as deformações ocorrem proporcionalmente às tensões. E o Hooke, quando descobriu isso, não tendo certeza desse resultado, porque não tinha feito experiências em quantidades suficientes com muitos outros materiais, ele deu esse resultado sob a forma de um anagrama. Naquela época, 1600 e pouco, era muito comum, quando você não tinha muita certeza do resultado, publicar antes que outro publicasse antes de você, e você perdesse a primazia, perdesse a descoberta. Então você colocava um anagrama. E o que escreveu um anagrama em latim? Ut tensio sic vis. E isso era a lei que ele tinha descoberto. E ninguém sabia o que queria dizer aqui. Era preciso o intérprete dizer o que você quis dizer com isso. Ut tensio, tensio no sentido de esforço.
assim como os esforços, sic vis, também as deformações. As extensões são proporcionais aos esforços. Quer dizer, em latim era ut tensio sic vis. E com isso, ele mais tarde disse que queria dizer aquelas palavras e publicou com o resultado certo. Então, a lei de Hooke foi o que se fez melhor até hoje. Mas, a lei de Hooke não é válida para o concreto. Mas a gente calculava como sendo válida. Quer dizer, desde que eu mantenha as tensões muito pequenas, por exemplo, até essa parte da resistência, última, então eu podia considerar que naquele intervalo de 0 a 30% da resistência, as tensões eram proporcionais às deformações. Hoje nós consideramos que o diagrama do concreto é uma parábola seguida de um retângulo. Não é uma reta, mas é uma reta até um certo ponto em que você considera a parábola substituída pela tangente da luz, mas depois que se afasta muito da parábola, da reta, então já não vale mais nada do que você calculou. Os computadores de hoje calculam com um diagrama parábola. Quer dizer, você imagina que as deformações não sejam proporcionais às tensões. Isso é importante quando você tem deformações excessivas. É o caso de segunda ordem. Quando você considera a deformação devido ao vento, por exemplo, o que a gente faz quando não tem esforço de vento? Quando não tem esforço de vento, a nossa estrutura, digamos que seja isso aqui ainda, quando aplica uma força de vento assim, essa estrutura se deforma. O eixo da estrutura deixa de ser este eixo e passa a ser este eixo aqui. Este nó vai daqui para cá, este vai daqui para cá, essa estrutura fica com esse aspecto. Aqui forma-se um ângulo menor que 90 graus. E aqui forma-se um ângulo maior que 90 graus. Então, a estrutura deformada passa a ser essa. O computador calcula a estrutura na situação deformada. A minha estrutura não é aquela dada inicialmente. É uma estrutura já com alguma deformação. E essa deformação já é tal que no material já não está mais obedecendo a lei de Hooke. O deslocamento é grande e a deformação também é grande e deixa de obedecer a lei de Hooke. Aqui, essa aqui era a estrutura que se calculava antigamente. Madeira em cima dos pilares, né? Não tinha engastamento nenhum, não tinha nenhuma ligação rígida do bulhão. Mas era bom eu ter o controle manual. Então, vocês veem que mudou muito, as coisas mudaram muito de um tempo para outro. E o negócio de 1970. O que vai iniciar de novo? O que é isso? Professor, já resolve o senhor. Poxa, o meu computador é tão rápido isso. Não sei por que está vendo isso.